Salve rapaziada, eu sou o Mendes, está começando mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje vou trazer para vocês um vídeo especial aqui falando sobre os 10 maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro. Eu estou gravando esse vídeo no dia 26, então pelo menos até esse dia todos os dados que eu vou passar aqui estão corretos. Se algum jogador, algum dos jogadores que estão na lista acabar fazendo um gol, porque apenas dois ainda estão jogando, releve porque eu estou gravando esse vídeo antes. Eu já trouxe esse vídeo anteriormente, mas por conta de algum desses jogadores terem feito mais gols, eles acabaram ultrapassando algumas posições. E também já vou avisando, caso for novo no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho aí também para não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha também para você no canal, não esqueça do like também, demorou? Então bora pro vídeo, espero que vocês gostem. Hoje é dando esse aqui o vídeo, então eu vou começar da lista aqui do 10º até o primeiro. O 10º maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, isso conta desde o começo do Campeonato Brasileiro, não é só a partir da era dos pontos corridos, mas é durante todo o período do Campeonato Brasileiro, desde que o Campeonato Brasileiro começou a existir. E o 10º maior artilheiro é o ex-jogador lá do time do Cruzeiro, o Dario Lopes, que jogou entre os anos 70 e anos 80, mais especificamente entre 71 até 1985, com um total de 113 gols. O Dario Lopes é um dos maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro e também o maior artilheiro do time do Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro. Não sei quantos gols ele especificamente tem, mas eu acho que ele é um dos maiores acho que é o maior artilheiro da história do Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro. Partindo pro 9/8 aqui, porque os dois próximos aqui que eu vou citar tem o mesmo número de gols. Que o primeiro deles aqui é o ex-atacante Washington, o tal do Washington Coração Valente, que atuou pelo Atlético Paranaense, São Paulo, Fluminense também. Coração Valente, porque eu não sei se todo mundo conhece, aí por conta dele ter tido um problema no coração, um problema que descobriram assim aleatoriamente, tipo fazendo aqueles exames normais, do nada descobriram que ele estava com problema e na hora foram fazer a cirurgia, ele estava com algum problema na artéria do coração, alguma coisa assim. E depois de ter feito essa cirurgia, se deu o nome de Washington Coração Valente por conta desse problema, que ele ainda depois conseguiu voltar a jogar e ainda por cima conseguiu ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Washington Coração Valente ele jogou ele começou em 1999 e depois encerrou sua carreira em 2010, anotando um total de 126 gols. E também com 126 gols, só que esse ainda continua atuando, é o atacante Diego Souza. Como eu disse para você, o Diego Souza tem um total de 126 gols, assim como o ex-atacante o Washington, só que o Diego Souza ainda continua jogando, e o Diego Souza acabou chegando nesses mesmos números do Washington, porque o Diego Souza estava em 9º e o Washington em 8º, só que ele fez um gol aí recentemente, acho mais ou menos uma semana atrás, que ele acabou igualando o Washington e muito provavelmente também deva passar o Washington, porque ele ainda está jogando, ainda está atuando. O Diego Souza começou a jogar em 2003, e como já disse, ainda está jogando. Em 7º aqui o ex-atacante do time do Santos, ex-atacante também do time de São Paulo, da seleção brasileira, o Serginho Chulapa, que tem um total de 127 gols, que acho que provavelmente também o Diego Souza consegue ultrapassar até o 6º colocado aqui que eu já digo para vocês. O Serginho Chulapa, que como eu disse, tem um dos maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro, acho que no time do São Paulo ele é o maior artilheiro dentro do Campeonato Brasileiro. O Serginho Chulapa que jogou dos anos entre 1984 até 1990. Pulando aqui para sexto, que segundo ele mesmo, ele tem mais de 1000 gols, tem mais de 1000 gols anotados, independente de onde é que foi a partida, de onde é que ele jogou, ele tem 1000 gols, que é o Tony Maravilha. O Tony Maravilha realmente fazia muitos gols, mas dentro do Campeonato Brasileiro ele fez 129 gols, que ele jogou entre os anos de 1988 até 2005. Segundo ele não parou ainda, né? Mas a gente nunca sabe. Eu vou dizer pra vocês, acho que o Diego Souza consegue ultrapassar até mesmo o Tony Maravilha, porque o que separa ele para ultrapassar o Tony Maravilha são 4 gols, porque fazendo 3 iguala, mais um ultrapassa e chega aos 130 gols. Então acho que consegue ultrapassar o Diego Souza, sei lá, fazendo, sei lá, se ele jogar mais a próxima temporada e fazer, sei lá, pelo menos 5 gols no Campeonato Brasileiro, estou chutando um número baixo para um atacante do nível do Diego Souza. Apesar da idade e tal, o time do Grêmio não está muito bem, mas fazer pelo menos 5 gols no ano, acho que ele consegue, e também acho que consegue ultrapassar o Tony Maravilha. Pulando aqui para 5º lugar, como já disse, o 6º, 7º e o 8º. Pulando para 5º lugar, para muitos o maior ídolo da história do time do Flamengo, que eu acho que é realmente ele mesmo, que é o Zico com um total de 135 gols. Dependendo aí, Diego Souza também consegue ultrapassar, diferença de 9 gols. O Zico que jogou entre 1971 e também a 1989, que foi quando ele parou de jogar pelo time do Flamengo. O Zico, que a gente sabe, teve uma passagem muito boa pelo time do Flamengo, depois vai para a Itália, depois volta para o time do Flamengo e depois vai jogar lá no Japão, onde ele também é um grande ídolo. Inclusive ele está trabalhando lá ainda, eu acho que o Zico lá no time do Kashima Antlers
que foi o time que ele jogou quando era jogador. E hoje eu não sei se ele... Hoje eu acho que ele não é técnico, eu acho que ele é diretor esportivo, gerente de alguma coisa lá no time do Japão. Bom, pulando para quarto lugar aqui, o ex-jogador Edmundo, que jogou por Vasco, Flamengo, jogou pelo Palmeiras, Corinthians, quais outros? Santos. O Edmundo jogou por diversos clubes aqui do Campeonato Brasileiro, como outros aqui também jogaram, Túlio, Maravilha. Diego Souza também, Diego Souza, nossa, jogou para clube... Ó, em São Paulo, Diego Souza jogou. Só não jogou no Corinthians, acho que só... Não, ele jogou no São Paulo, aqui. No Sul jogou no Grêmio, no Rio jogou no Botafogo, jogou no Vasco, jogou no Fluminense, jogou no Sport, jogou em diversos clubes, não só no Brasil, mas também ele acabou jogando fora. Voltando a falar do Edmundo. O Edmundo anotou um total de 153 gols, jogou entre 1985... Não, o Edmundo, voltando lá, entre 1992, estava confundindo com o outro aqui, o Edmundo tem 153 gols que ele jogou entre 1992 até 2008. O Edmundo que também não só jogou no Brasil, jogou na Itália, jogou fora do país também, então teve esse intervalo aí de tempo. E o que separa ele do terceiro colocado é apenas um gol, que o terceiro colocado é o Romário com 154 gols, ou seja, a diferença deles é de um gol. O Romário sim jogou entre 1985 e 2007. O Romário que é um dos jogadores que mais vezes foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Acho que ele, o Romário, o Túlio Maravilha e mais um outro jogador que eu esqueci, foram 3 vezes artilheiros do Campeonato Brasileiro. Eles são os únicos com esse prêmio de conseguir ser mais vezes o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E o Romário, inclusive, aos 40 e poucos anos, acho que já estava com 40, 41 anos, já na reta final de carreira dele, que ele só ficava lá na frente para fazer os gols. Ele, inclusive, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com mais de 40 anos. Ou seja, o Romário era realmente... É que eu não acompanhei, né? Então não posso dizer muita coisa, mas foi sim um grande jogador. Bom, em segundo lugar aqui um jogador que também acabou ultrapassando algumas posições, que é o atacante, o Fred que atualmente está jogando pelo time do Fluminense, o Fred também que já atuou por Cruzeiro, Atlético Mineiro, América Mineiro, jogou algum outro clube aqui no Brasil? Acho que foram só esses aqui no Brasil, acho que foi o Fluminense, que ele é ídolo, Atlético Mineiro, Cruzeiro e acho que no América Mineiro também, acho que esses foram os únicos clubes que ele acabou jogando aqui no Brasil. Jogou fora, jogou lá no time do Lyon, mas depois acabou retornando. O Fred tem um total de 155 gols, que ele ainda está atuando, mas começou sua carreira lá em 2004 e ainda assim continua atuando e muito provavelmente ele já está com quase 40 anos, não sei se já tem 40, mas já está numa certa idade. Que daqui a pouco eu acredito que ele vai parar de jogar, mas acho que dá pra, quem sabe, chegar aos 160 gols aí, quem sabe, fazendo mais 5 golzinhos aí. Nessa temporada acho que vai difícil, mas temporada que vem fazer mais ou menos uns 5 golzinhos, acho que o Fred consegue sim. Pulando para primeiro lugar aqui, o maior, eu não sei se ele é o maior ídolo da história do Vasco, não sei, mas acho que é um dos maiores, mas sei que é um dos maiores ídolos, mas o maior não sei. Mas estou falando do atacante Roberto Dinamite, que tem um total de 190 gols pelo Campeonato Brasileiro, maior artilheiro também, acho que é o maior artilheiro da história do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro, muito provavelmente deva ser, que jogou de 1981 a 1992, anotando 190 gols, como já disse para vocês. E o Roberto Dinamite atuou praticamente sua vida inteira no time do Vasco, a não ser um período ali que ele foi jogar pelo time do Barcelona, mas não foi, ele ficou 3 temporadas no Barça, não, ele ficou apenas 6 meses no time do Barcelona. Jogou muito pelo Vasco, se transferiu para o time do Barcelona, não jogou bem, ficou apenas 6 meses e o Vasco trouxe ele de novo e aí ele continuou sua carreira dentro do time do Vasco. Acho que o Vasco foi o único time que ele atuou dentro do Campeonato Brasileiro, além do... Acho que no Brasil acho que foi o único time, acho que ele jogou por 2 clubes, pelo Vasco e pelo Barcelona, mas o Barcelona foi apenas 6 meses e no Vasco ele foi onde ele construiu toda a sua história. Vou deixar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, gostaram? Se inscreve no canal, ativa o sininho aí também para não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha também o vídeo no canal, não esquece de like também, demorou? Volta para assistir outro vídeo no canal para não tenha assistido, sempre basta nos cartões aqui que eu deixo alguns vídeos sugeridos também, demorou? Então, um abraço para vocês, falou e fui!